Gladiador 2 é o melhor filme do Ridley Scott dos últimos anos? Pois é, eu não acho que o Ridley Scott seja esse diretor medíocre que todo mundo fica falando. Eu acredito que ele tenha encontrado a perfeição ali com Alien, o Oitavo Passageiro, com Blade Runner, com Thelma e Louise, mas infelizmente não soube trabalhar com ela em toda a sua filmografia. Acontece exatamente a mesma coisa aqui com Gladiador 2. É um filme de inúmeros acertos, cenas espetaculares, mas tem ali uns princípios, umas coisas básicas de roteiro que infelizmente o Ridley Scott deixou passar, deixando o filme um pouco mais duvidoso do que o esperado. E é sobre isso que nós vamos conversar no Cine Amora de hoje. Então vem comigo que eu tô super empolgado. Vamos nessa! Sejam todos muito bem-vindos ao Cine Amora, e pra você que estava esperando uma porrada de elogios pro Gladiador, primeiro lançado há 2 décadas, eu tenho que dar a má notícia pra você, que eu não sou o maior defensor desse filme, inclusive não entendo como é que esse filme tem uma legião gigantesca de fãs. Eu acho assim uma dose de melodrama exagerada, as cenas de ação não são empolgantes e eu fico com um gosto de repetição na minha memória, porque pelo menos uns 5, 6 anos antes, o Mel Gibson tinha lançado Coração Valente, filme esse que serviu assim de grande inspiração para o Ridley Scott escrever e dirigir o Gladiador. São 2 filmes muito parecidos, mas não viemos falar sobre esses 2 filmes, viemos conversar sobre Gladiador 2, que tem, como eu tinha dito no começo do vídeo, um monte de coisa boa. Para começar, as cenas de ação são muito empolgantes, você precisa ver esse filme na maior tela possível, com um som que está regulado na superpotência do IMAX, porque é impressionante o que eles fizeram aqui. O Napoleão, que foi o filme anterior do Ridley Scott, também tinha grandes cenas de ação. Inclusive, eu defendi esse filme aqui no Cine Amora. O Napoleão ficou pequeno perto de Gladiador 2. Para citar de exemplo, eu preciso destacar a primeira cena desse filme. Você é convidado a participar daquele universo através da violência. E o filme deixa bem claro que a linguagem dessa história vai ser a violência a partir dos seus primeiros 5, 10 minutos. Você conhece todos os personagens através da porradaria, através da ação, através do sangue. É um negócio muito gráfico, sempre com os planos abertos, muito bonitos, que deixa você dentro da história, dentro da narrativa. Você acompanha o ponto de vista de cada personagem, seja ele o herói, seja ele o vilão. Então essa cena introdutória já te deixa muito à vontade com o que você vai encontrar nas 2 horas seguintes. E eu vou te falar, é como se fosse um parque de diversões. Cada cena de ação acaba aumentando o que foi mostrado na cena anterior. Tem uma que envolve rinoceronte, aí depois tem uma que envolve tubarões, e sempre o Ridley Scott acaba mostrando isso de uma forma completamente distinta, inclusive dentro da sua própria filmografia. Então é um acerto gigantesco para aqueles que estão procurando um filme de ação com entretenimento raiz. É um filme que mistura música, mistura montagem, um figurino, um visual, tudo é arrebatador para te colocar, para te conectar com aquela história e com aqueles personagens. Dito isso, nós precisamos infelizmente falar dos problemas. Infelizmente o roteiro não é tão bom assim e a gente precisa prestar atenção no texto que o Ridley Scott está explorando nos seus últimos filmes. Para começar, apesar de todos os astros estarem muito bem nesse filme, infelizmente os seus personagens não são tão convincentes assim. E não só convincentes, mas também são preconceituosos, não eles, o texto. Por exemplo, tem uma dupla de irmãos nesse filme e eles são assim a vilania em pessoa. Eles são a maldade pura e eles são 2 personagens afeminados. Tem outro personagem que é um homem negro que fugiu da África para ser vilão ali na Roma Antiga. E aí, em determinado momento, o nosso herói, que é o hétero homem forte, branco, dos olhos claros, acaba falando para eles: vocês não merecem estar à frente de Roma. Quem foi que disse isso? O roteiro completamente branco, e não só isso, machista também, porque as mulheres nesse filme acabam servindo apenas como força de vontade, uma motivação para o nosso herói se vingar desses vilões que eu acabei de citar para você. As únicas 2 personagens femininas são tratadas assim de uma forma muito irregular, de uma forma preguiçosa, você acaba não simpatizando com elas e o pior, você não lembra nem o nome delas, não teme por elas, justamente por saber, através do roteiro previsível, o que vai acontecer com elas no final do filme. Nós temos aqui uma obra que é muito adulta e madura em toda a sua cinematografia, é tudo muito bonito, o Ridley Scott realmente sujou as suas mãos. Se a gente for comparar outro filme de guerra desse ano, vamos pegar o Duna, do Denis Villeneuve, que é um filme que fala sobre a guerra, que fala sobre religião, que fala sobre como tratar os outros com diferença e como esses outros acabam reagindo àqueles opressores, e é um filme que não tem uma gota de sangue. É um filme que você não teme pelos personagens.
Em Gladiador 2, acontece tudo ao contrário de Duna. Você percebe como Ridley Scott estava se dedicando em criar um universo que fosse muito violento, que fosse muito adulto e que a gente temesse por aqueles personagens. Infelizmente, o texto, se o primeiro era melodramático demais, o texto de Gladiador 2 é problemático e preguiçoso demais. Ele pega outra via e acaba trazendo algumas discussões que não são tão profundas assim. Tem uma questão do filme, um pouco mais perto do final, que você torce por um personagem porque você sabe que ele sofreu assim umas coisas terríveis na sua vida. E aos 45 do segundo tempo, ele faz uma besteira lá que acaba jogando fora toda a sua construção. Então como é que eu vou torcer por aquele personagem? Como é que eu vou torcer para sua evolução, mesmo que ele seja um vilão, independentemente de protagonismo ou não, vilania, etc. É bonito você assistir um personagem se desenvolvendo, para quando chegar no final, simplesmente ter alguma coisa que não cabe no contexto, simplesmente porque o diretor queria chocar. E a resolução desse personagem acaba sendo pior do que o que a gente tinha visto. Eu gosto de imaginar esse filme, se a gente for pegar os dois personagens principais, as construções que eles tiveram, toda a vida e tudo que levou eles a estarem ali e como eles vão reagir, cada um com a sua personalidade diferente. É muito curioso se a gente for pegar aqui no Brasil, por exemplo, o que está acontecendo com a esquerda na política brasileira. Nós não sabemos escolher nossos líderes e acaba que a esquerda fica brigando contra a própria esquerda, diferentemente da direita, que acaba sempre ficando com os mesmos ícones, com os mesmos líderes. Eu não tô falando que a direita tá certa ou que a esquerda tá errada, mas eu gosto de imaginar, se a gente for tentar entender como cada filme é um documento de sua época, o que está acontecendo com a esquerda hoje no mundo. A esquerda não consegue mais se unir. Então eu acho muito interessante, não sei se foi por acaso, não sei se foi inconsciente, mas o Ridley Scott pegar essas duas figuras que lutam pelo mesmo ideal, esquecendo o verdadeiro inimigo. Aquele cara que tá ali no poder, torturando física e psicologicamente todo mundo. Eu acho muito legal essa discussão para, infelizmente, o roteiro, de novo, aos 45 do segundo tempo, jogar tudo fora. Volto a repetir, o Ridley Scott é um cara que encontrou a perfeição. Ele tem ali a mina de ouro no bolso dele, mas infelizmente ele não sabe trabalhar com ela. E eu acho que esse é o grande problema de Gladiador 2. É um filme de entretenimento de gente grande, lindo em tudo que faz, mas o texto, a discussão, não dura mais do que 30 minutos. Eu acho que o Ridley Scott, ele sabe fazer grandes filmes, ele é um bom diretor, é um dos melhores da atualidade, mas enfim, até os melhores acabam errando, não é? Eu vou ficando por aqui, comenta aqui sua expectativa sobre o filme, eu prometo que vou te responder, e pra você que já assistiu, também me diz aí, é melhor do que o primeiro? É melhor do que o Napoleão? Rapaz, dos épicos do Ridley Scott, eu gosto muito daquele Último Duelo, acho o Último Duelo assim, uma obra-prima, é um dos grandes filmes do século XXI, o Último Duelo, enfim, já tô falando demais aqui, vida longa e próspera ao Cine Amora e ao Ridley Scott.